Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura e a nossa reflexão no capítulo 43 de Gênesis. Lembrando a todos que nós temos do capítulo 1 até o 42 e já lá no canal do YouTube. Convido a todos vocês para nos acompanharem nessa jornada maravilhosa, onde cada dia nós conhecemos um pouco mais do nosso Deus, da forma que Ele age e da nossa caminhada, da caminhada da humanidade com esse Deus, onde esse Deus maravilhoso nos busca o tempo todo para salvar. Deus nos abençoe nessa jornada. 43. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para as nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que o vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe explicou Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhais um outro irmão? Eles justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, o vosso irmão? Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morremos. Nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta do Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou: se é necessário, portanto, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos da nossa terra para levardes como presente a esse homem poderoso. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura. Um pouco de nozes, de pistache, de amêndoas. Tomai convosco e em seguida a quantia de dinheiro, e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca das vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão, e parti e retornai para junto desse governador. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso e que vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim, e partiram e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal, prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenou e conduziu os homens de Canaã à casa de José.
Os irmãos de José muito se amedrontaram porquanto estava sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito. Comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou às nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se os servos ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: Perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres. E quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite, abrimos nossas sacas de cereais e eis que o dinheiro de cada um de nós havia pago se achava em volta da boca de cada saca. Nossas próprias moedas intactas e na quantia exata. Portanto, levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: fiquem em paz e não tenham medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai quem vos colocou um tesouro na saca de cereal, pois recebi das mãos toda a prata que, pois eu recebi em minhas mãos toda a prata que pagaste. Em seguida mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles não prepararam os presentes aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele e encostaram seus rostos no chão. José o saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai? De quem me falastes, ele ainda vive? E ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem e ele ainda vive. Ajoelharam-se novamente, curvando seu rosto até o chão em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula, de quem me falaste? E dirigindo-se a ele, disse: que Deus te conceda graça, meu filho. José apressou-se em sair, porquanto as suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não pôde conter as lágrimas que fluíam dos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou muito, desesperadamente. Tendo lavado o rosto, restabelecido o semblante, voltou e, contendo, ordenou: serve a refeição. Servimos-nos à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele. Porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus, isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, o mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Eles festejaram, beberam à vontade. Perdão, queridos. Ai. Perdão, meus queridos. Quando Jacó fez a túnica colorida para José, ele estava realmente mandando uma mensagem para os outros filhos. Ele estava dizendo que José era o filho favorito e escolhido para chefiar o grupo quando ele morresse. Talvez Jacó tivesse entendido a profecia entregue por Deus nos sonhos que José contou. Porque num daqueles sonhos, quando José contou, lembram? Jacó repreendeu ele, mas logo em seguida ele passou a refletir sobre aquilo.
É bem provável que os irmãos de José também tenham realmente entendido que os sonhos de José eram proféticos. E por isso, eles tenham rasgado a túnica. Eles podem ter rasgado a túnica, humilhado José, mas o projeto de Deus mostrado no sonho, ninguém podia destruir. Ao fazer a túnica, Jacó estava projetando José sobre os seus irmãos. Talvez porque ele confiasse na criação que ele tinha dado para José. Como é bom quando um pai ou uma mãe podem realmente confiar na orientação e na criação que deu ao filho. Por muitas vezes parece que algum poderoso está no controle, alguém que... E parecia mesmo que os irmãos de José estavam no controle da situação. E tinham acabado com o projeto de Deus. Quantas vezes isso acontece, né? Algum poderoso, pode ser às vezes um pastor, às vezes um governante, às vezes um malvado qualquer, parece que está no controle, né? Destruindo tudo. Mas com o projeto de Deus ninguém termina, queridos. Nada pode frustrar os planos de Deus. Depois dos irmãos de José, depois de tudo que eles fizeram, aí parecia que era o faraó que tinha assumido o controle da vida de José, né? Mas o fato, queridos, é que não eram eles e nem mesmo José que estava orquestrando todo esse som. E José, se isso fosse uma música, José estava dançando sem nenhum controle das suas pernas. Mas ele tinha o total controle da sua mente e do seu coração. E ele estava disposto, queridos, a nunca, nunca de forma nenhuma negar o seu Deus. Que coisa linda, né? O lindo da história de José não é ele ter chegado a ser governador. O lindo é tu ouvir isso o tempo todo. É tu ter isso em mente. Que ele podia não ter controle nenhum das suas pernas, dos seus braços, de ir para onde ele ia, mas ele tinha o controle total. Total. Ah, ele tinha o controle total da sua mente, do seu coração. E disposto a nunca, nunca, nunca ele não ia negar o seu Deus por nada desse mundo. E nós estamos dispostos realmente a não negar o nosso Deus? Era visível que Deus estava no controle de toda a situação, conduzindo aquela história como um maravilhoso maestro conduz uma música. É. Como um maravilhoso maestro conduz a música, a sua música. Deus estava conduzindo a história toda para que todas as profecias se cumprissem uma a uma. Naquele tempo, naquele exato período. Deus estava preparando tudo, cada detalhe para a vinda do Messias. E continuava conduzindo a história. E ele continua conduzindo a história com maestria. Preparando o mundo
e nos preparando os seus escolhidos, preparando o seu povo para a segunda vinda de Cristo, que está muito próximo, que é quando ele vai vir buscar o seu povo. Tudo o que tem acontecido na tua vida e na minha, queridos, é parte de um propósito muito grande. E quando chegar um momento em que você disser, em que você demonstrar a Deus e ao mundo e a si mesmo que de forma nenhuma você vai negar o seu Deus, então você estará pronto para os grandes propósitos de Deus. Ele quer te usar, Ele quer me usar. E Ele está nos preparando para isso. Arrancando o orgulho, arrancando a inveja, arrancando tudo aquilo que nos impede de participar com eficácia dos seus planos maravilhosos. Acreditem, queridos, Deus continua no controle, assim como estava no controle total da vida de José. E Ele continua no controle total da nossa vida, conduzindo para um grande final, aonde o nosso Mestre vai vir nos buscar com poder e glória. Ah, Ele vem buscar seu povo, acreditem. Ah, lá nesse capítulo aqui, lá no verso 26, José chegou diante dos irmãos. Eles deram presentes que tinham trazido e se curvaram ao chão diante dele. A profecia se cumpriu, o sonho se cumpriu, lembra? Mas diante disso, de toda essa situação, José não se ensoberbeceu e nem se encheu de orgulho. Não bateu no peito como muitos dizem, né? Ah, Deus me honrou. José sabia que Deus estava cumprindo os seus próprios propósitos. A humildade, a fidelidade de José foram as qualidades que colocaram ele naquele lugar. Deus precisava de alguém assim para salvar a linhagem do Messias. E é por causa disso, por causa desta razão, essas são as razões que a gente vê em José a figura perfeita de Cristo no Antigo Testamento. As ações de José, elas prefiguram o que acontece em cada cristão que realmente se converte, a Cristo, que realmente se converte a um servo, que realmente se molda a figura do mestre mais humilde que pisou nesta terra. É nisso que nós conhecemos quando alguém nasce de novo. Se Cristo realmente nasceu no ser humano, o ego morreu e agora Cristo é tudo. Mas, queridos, acreditem, somente Cristo, somente o próprio Cristo pode ensinar com eficiência e com eficácia essa humildade toda a um homem e derramar graça para que nenhuma opinião e nenhuma palavra e nenhum sentimento seja transformado em orgulho. Amados, a forma com que nós tratamos os outros e a forma com que nós reagimos às variadas e difíceis situações, elas são sempre testes. São teste para nossa humildade, para nossa fidelidade diante de Deus.
E nesse quesito, ninguém engana, porque é aprovado e só é aprovado se Cristo de verdade viver dentro do ser humano, que está em teste. Se nós estamos em teste, não adianta a gente achar que é alguma coisa. Não adianta a gente achar que engana, porque Cristo, ele põe a mão lá na ferida para fazer com que todos os sentimentos venham para fora e assim a ferida seja curada. Foi o que ele fez. Normalmente, o ser humano que não é nascido de novo é conhecido quando qualquer tipo de poder é entregue a ele. O poder é algo terrível, corrompe a maior das pessoas. A maior. A melhor das pessoas. A maior parte das pessoas que alcançam poder, elas são corrompidas. Mas, como foi com José, alguém que nasceu de novo, que está sob o poder de Deus, esse não se corrompe de jeito nenhum. Lembram que nós falamos no capítulo passado? Cristo está procurando pessoas que não se corrompam. Aqueles que vivem na carne, sob o poder do mundo, se submetem ao poder da carne e se corrompem facilmente. Mas uma pessoa que se submete somente a Deus, ela se torna um canal de bênção na vida de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. E não é de uma, é de todas. Lembram? José se tornou uma bênção em todo lugar onde ele passava, até mesmo na prisão. Ele era usado como alento para aqueles que estavam presos. As pessoas nesse mundo ficariam surpresas se elas experimentassem se entregar de verdade, mas de verdade, as suas vidas para Jesus. Nós ficaríamos surpresos, queridos, com o que Deus faz na vida de alguém que se entrega de verdade. Amados, a submissão a Deus, ela leva as pessoas a desfrutarem dos mistérios de um Deus provedor e daquela paz que excede todo entendimento humano que só mesmo o Filho de Deus pode desfrutar. E é dessa forma que, assim como foi com José, como foi com Jacó, a vida de alguém que parecia um verdadeiro caos vai passar a ser vista como providência e como ponte para os propósitos de um Deus tremendo e poderoso. O grande problema é que nós vivemos num mundo em que a Bíblia parece não estar afetando a cultura. E a cultura do mundo parece que está determinando a vida até dos que dizem que creem em Deus. Isso é muito triste, queridos. As pessoas permitem que a cultura diabólica desse século entre dentro das suas casas e conduza suas famílias. Elas dizem crer em Deus, mas elas permitem. Elas não se importam. As crianças, os adolescentes, os jovens dessa época estão se perdendo porque os pais não têm tempo para ensinar seus filhos a andarem no caminho de Deus, a confiarem em Deus.
E eles permitem que o inimigo, o diabo, entre dentro das suas casas e dê a mão para os seus filhos e conduza as suas famílias ao inferno. Isso é muito triste. Eu quero deixar muito claro, porque eu sei que já falei sobre isso, mas vou falar de novo. O foco de Deus nunca foi José. O foco de Deus era... Perdão. O foco de Deus era restaurar a família de José, que vivia acomodado, sem se preocupar com os princípios de Deus. E da mesma forma, o foco de Deus continua sendo resgatar as famílias, para o propósito maior, que é resgatar a humanidade do pecado e das consequências do pecado. Cabe a nós entregar as rédeas para o Senhor e não permitir que os nossos filhos, que as nossas famílias sejam guiadas pela cultura desse mundo. Porque todo mundo faz, a nossa família não precisa fazer. Porque todo mundo está se submetendo ao senhorio dessa cultura maligna. Os nossos filhos, a nossa casa não precisa. Nós temos um Senhor. E nós obedecemos os princípios do nosso Senhor. Os nossos filhos precisam estar preparados como estava José, e não como foram todos os outros irmãos de José. Olha para a tua família, querido. Teus filhos estão parecidos com José ou estão parecidos com os irmãos de José? Nós precisamos olhar para as atitudes de José em relação às crueldades dos seus irmãos, compreender que elas não são naturais. Nenhuma daquelas atitudes dos irmãos de José era normal. José passou por anos o processo, mas Deus foi exaltado. E perceba isso de novo, queridos. José passou pelo processo durante muitos anos e não foi ele quem foi exaltado, foi Deus que foi exaltado em cada reação de José. Em cada ação e cada reação de José, Deus foi exaltado. E depois de muitos anos do preparo de José, ele sai da fornalha e estava pronto para ser usado por Deus para despertar a consciência cauterizada dos seus irmãos e para restaurar a família de Jacó, para restaurar a família de Jacó, que era a linhagem de onde viria o Salvador. Deus não desiste, queridos. Ele vai até as últimas consequências. Ele vai até que ele encontre alguém nessa mesma família que esteja disposto a passar pelo processo, honrando a Deus em qualquer situação. Para despertar uma consciência cauterizada como eram a dessa família, primeiro é necessário passar pelo despertamento. Precisa despertar a consciência para a culpa, para que a gente possa se arrepender. E é preciso que a pessoa entenda primeiro que ela é culpada realmente e que ela assuma a responsabilidade da culpa. Entendeu isso, querido? Nós precisamos despertar essa consciência cauterizada pelo pecado. Nós precisamos parar de achar que as coisas são naturais, que é assim mesmo. Que nossos filhos, que nossos amigos, que nossa família está fazendo as coisas que é natural dessa época. Precisamos despertar a consciência cauterizada. Precisamos despertar para a culpa, assumir essa culpa, nos arrepender dela.
e consertar. E consertar os erros que nós já cometemos até aqui. É preciso, queridos, que nós entendamos que somos culpados. É preciso que nós entendamos que e que a gente assuma a responsabilidade dessa culpa. Porque é assim que Deus age, através da Escritura Sagrada, Ele ativa a nossa consciência cauterizada. Conforme nós vamos conhecendo esta palavra, conforme nós vamos conhecendo a história dos homens e desse Deus que nos chama com tanto amor, através de conhecer esta palavra e a vontade do nosso Deus, a nossa mente cauterizada começa a ser despertada. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E aí nós começamos a olhar as coisas de um outro ângulo, com uma perspectiva muito diferente. Começamos a enxergar o pecado como ele deve ser enxergado. Aqui no capítulo 43, os irmãos de José voltaram ao Egito e voltaram com Benjamim. Vamos dar uma olhadinha. No versículo 1, no versículo 1 até o verso 10 tem confusão e briga com Jacó e com os filhos. Pensa, Jacó já havia perdido 2 filhos, porque José tinha sido perdido, e eles tinham deixado outro irmão lá no Egito, preso. E agora queriam levar mais um. Seriam 3 filhos. Então teve briga, teve discussão. Mas a partir do verso 11 até o 14, Jacó permite que os irmãos levem Benjamim para o Egito. E a partir dos versos 15 até o 25, eles retornam ao Egito, né? E depois, a partir do versículo 26, então José e Benjamim se encontram. A história todinha mostra como Deus usa meios inacreditáveis para tratar os medos, os traumas causados por um passado terrível. Todos nós temos uma história de traumas, de passado, que precisa de cura. Jesus é a cura para nossa alma. A passagem do estado de trauma para a cura é um processo muito doloroso, muito difícil, queridos. E nós precisamos saber que nós podemos passar esse processo bem mais fácil se nós nos entregar rapidamente a Cristo. Somos nós quem fazemos com que esse processo seja tão demorado. Se nós nos fazemos de mais durão, o nosso passado errado e terrível vai ficar ditando o nosso comportamento e os nossos pensamentos, que são terríveis, que são assustadores. E nesse processo em que nós endurecemos o nosso coração, a insegurança, as angústias, a incerteza são
Elas ditam as regras. E elas são causadas pelo medo que toma conta do nosso coração. Toma conta do coração de todos os pecadores. Queridos, Deus quer trocar tudo isso pela paz que nasce na reconciliação entre Ele e os homens, que nasce da reconciliação, da amizade entre nós e o nosso Deus. Ele nos procura para reconciliação. Nós só precisamos nos entregar. A reconciliação completa da família só vai acontecer se Deus despertar a consciência. E isso é seguido pelo reconhecimento da culpa. A nossa consciência despertada tem que levar ao reconhecimento da nossa culpa. Enquanto a gente acha que não tem culpa de nada, que todo mundo é culpado, menos eu. Enquanto a gente fica procurando um culpado para os nossos problemas, para os nossos traumas, a gente vai postergando essa cura. O propósito de Deus com José ainda é o mesmo para cada um de nós. E o propósito de Deus, queridos, é restaurar a consciência do ser humano. É restaurar a nossa consciência, para que através de nós Ele possa restaurar toda a nossa família e outras famílias na Terra. E não é isso o que nós precisamos, não é disso que nós precisamos, não é isso que nós queremos, queridos. Lembra disso quanto antes eu me entregar a Cristo de verdade, mais rápido o processo acaba e eu me transformo num canal de bênção para minha família e para outras famílias nessa terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.